queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 38 de Língua Portuguesa para o 9º ano. Para a nossa aula de hoje, você vai precisar dos seguintes materiais: o seu caderno de língua portuguesa, a caneta, o lápis, a borracha e o apontador, para que você possa fazer as anotações referentes ao assunto que iremos estudar. E o assunto de nossa aula de hoje será o estudo de um gênero textual chamado reportagem. Então vamos lá, conhecer este gênero de texto. Os objetivos propostos para essa nossa aula são os seguintes: conhecer as principais características da reportagem, reconhecer o tom impessoal desse gênero textual e, por fim, ler e interpretar uma reportagem. Vamos lá então, pessoal. Reportagem é um gênero textual jornalístico, com características próprias, cujo objetivo é transmitir informações para quem recebe essa reportagem, Para os receptores, que podem ser os leitores, ou podem ser os telespectadores, Muito bem. Esse tipo de gênero textual vai ser marcado por uma estrutura textual maior e mais detalhada em relação a uma notícia, por exemplo, Então, notícia e reportagem são duas coisas diferentes. O tema abordado é apresentado de forma mais abrangente, citando-se, inclusive, fontes, entrevistas e também outras informações que podem ser obtidas através das pesquisas. Apesar de ser um gênero predominantemente informativo, a reportagem ela também pode ser classificada como um gênero opinativo, Pois muitas vezes vai refletir, sim, juízos de valor de quem a produz, A reportagem é o tipo de texto que vai ser veiculada em diversos meios de comunicação, como a televisão, os jornais impressos, a rádio, a internet, revistas eletrônicas, jornais eletrônicos, etc. Vamos conhecer um pouquinho da estrutura desse gênero textual, Então, em geral, toda reportagem ela vai apresentar a seguinte estrutura. Ela vai ter lá no início o título ou a manchete, depois a gente vai ver, numa reportagem, bem especificamente, todas essas partes. Então, isso nada mais é do que o nome do texto, Esse nome ou esse título deve ser formulado de forma que chame a atenção do leitor ou do telespectador, que desperte o interesse dos receptores. Normalmente vão ser frases de efeito, mas frases curtas, concisas, não podem ser frases muito longas. Depois nós teremos o subtítulo, ou também chamado de título secundário, que vai complementar o título principal, e vai apresentar mais informações, porém ainda breves, sem muito detalhe, Então, nesse subtítulo você pode dar alguma informação adicional, mas sem contar tudo, porque você vai contar tudo na reportagem, Lembrando que o subtítulo ou título secundário é um elemento facultativo, ou seja, opcional, pode ou não ter. Temos também uma parte da reportagem chamada lead, que no jornalismo, a lead é o primeiro parágrafo do texto no qual serão apresentadas as principais informações a respeito daquela reportagem, daquela matéria, Fornecendo então um panorama geral, a quem vai ler o texto. Devido ao caráter mais detalhado da reportagem,
essa parte inicial, esse primeiro parágrafo, né, que a Lide não precisa responder todas as perguntas. Então, não precisa responder o que, quem, quando, onde, como e por quê, tá? Por quê? Porque essas perguntas todas, elas serão respondidas ao longo da reportagem. Já numa notícia, por exemplo, essa parte inicial acaba sendo já mais detalhada, né? Porque para uma notícia importa o que, quem, quando, onde, como e por quê. Sem muito detalhe e respondido objetivamente. Mas a reportagem, ela é muito mais ampla, né? Ela é muito mais detalhada, ela é muito mais pesquisada e trata geralmente de assuntos do nosso interesse. E também temos lá o corpo do texto, né? Que seria a parte principal da reportagem. É onde vai se dar o desenvolvimento da reportagem. É o elemento do texto que vai reunir todas as informações que foram adquiridas pelo repórter. Então, essas informações consistem nas pesquisas, nas entrevistas, material gráfico, né? Se for uma matéria impressa, vai ter fotos, né? Ao final do corpo do texto, o jornalista ele deverá ter respondido aquelas perguntas que estavam relacionadas ao tema que ele abordou, ok? Então, estas são as partes básicas, né, de uma reportagem. Vamos falar um pouquinho sobre as características deste gênero textual. Então, as características mais recorrentes, né, nas reportagens estão voltadas para o uso da linguagem. Então, essa linguagem deverá ser uma linguagem clara, uma linguagem dentro da norma culta, né, ou seja, dentro do padrão formal da língua, objetiva e direta. Então, não há espaço para figuras de linguagem, né? Não há espaço para uma linguagem conotativa, ela tem que ser denotativa. O texto predominantemente informativo. O objetivo principal da reportagem é informar. Então, temos que nos prender a este critério, né? E ver se a reportagem está respeitando esse critério da informação. Ok? Muito bem. É aqui nesse momento, né, que de repente você vai observar que o jornalista ele acaba expondo também o seu ponto de vista em relação àquele assunto, tá? Mas isso não vai alterar o conteúdo das informações que ele traz na matéria, é apenas o seu ponto de vista. Material abrangente e elaborado. Então, a reportagem, ela não tem como objetivo apenas comunicar acontecimentos, né? Comunicar acontecimentos é o objetivo do gênero jornalístico notícia. A reportagem vai abordar os efeitos e os desdobramentos dos fatos. Por isso, vai demandar uma pesquisa muito maior e mais tempo para ela ser elaborada. E ainda falando ali sobre polifonia. Polifonia nas reportagens representa a voz do autor, né? Do repórter que produziu, que escreveu. Só que essa voz, ela pode ser apresentada em conjunto também com outras pessoas. Essas pessoas podem ser os entrevistados, as testemunhas, especialistas no assunto que está sendo relatado, documentos que foram reunidos pelo repórter, entre outras vozes que se mesclam, né, dentro da reportagem. Então, por esse motivo, a gente vai dizer que as reportagens utilizam tanto uma linguagem direta quanto uma linguagem indireta, né? Direta, muitas vezes um depoimento, né, alguém falando, e indireta é aquilo que o repórter colhe, né, e traduz com as palavras dele. Muito bem, temos ainda os tipos de reportagem. Então, as reportagens, elas podem ter caráter expositivo, né, as reportagens expositivas, quando apenas apresentam os fatos de uma maneira objetiva e imparcial, ou seja, onde eu vou expor um assunto. Também temos as reportagens opinativas, quando os fatos são apresentados em conjunto com o ponto de vista do repórter.
Opinativa é porque dá opinião. E ainda reportagens interpretativas, quando os fatos eles são analisados em conjunto com outros elementos, sugerindo uma determinada conclusão sobre o tema, né? Então, de acordo com aquilo que eu li ou que eu assisti da reportagem, eu vou interpretar, né? E vou construir o meu ponto de vista. Muito bem. Então, expositivas, opinativas e interpretativas. Diferença agora entre uma notícia e uma reportagem, para que a gente não confunda estes dois gêneros textuais que são diferentes. A notícia e a reportagem, então, são da esfera jornalística, certo? Mas possuem objetivos distintos. Ambos, no entanto, podem ser referidos com o termo matéria. Eu posso chamar de matéria tanto para a notícia, como eu posso chamar de matéria para a reportagem. Muito bem. A notícia ela tem como objetivo apresentar os fatos de uma forma mais ágil, imediata, sem adentrar muito nas causas e nos desdobramentos daquele acontecimento noticiado. O conteúdo a ser informado pela notícia, ele é mais breve e por isso não requer grandes pesquisas ou um grande tempo de elaboração, né? A notícia está sempre relacionada a fatos recentes, acontecimentos imediatos, né? Então ela tem essa importância aí da contemporaneidade, né? Do momento presente, tá? Por isso mesmo que a relevância de uma notícia, ela vai ser temporária, ou seja, ela tem vida curta, né? Por essa questão, justamente, de estar vinculada a acontecimentos recentes, né? Então, a matéria da notícia, ela deve ser feita de forma direta, em poucos parágrafos, e na notícia, então, vai ser respondidas perguntas: o que, quem, quando, onde, como e por quê, de uma forma muito breve, muito sucinta, ok? Além dos fatos principais que estão sendo noticiados, a notícia, ela suporta apenas declarações breves, que confirmem a veracidade das informações que estão sendo dadas ali, tá? Assim, toda e qualquer interpretação ou juízo de valor vai ficar única e exclusivamente por conta do receptor do texto, né? Do receptor da informação. Muito bem. E a reportagem, ao contrário da notícia, né? Aborda causas e desdobramentos dos fatos. Então, ela é mais completa, né? Ela exige investigação, tá? A matéria, ela será obrigatoriamente mais longa, mais detalhada. O repórter, ele não deve ter pressa em responder às perguntas, aquelas perguntas, né? O que, quem, como, quando, onde, por quê? Nas reportagens, o repórter ele tem a liberdade e ele também tem espaço para apresentar mais documentos, declarações, para fundamentar a sua matéria, ok? Além do que, ele pode expressar sua opinião. Muito bem. Então, a reportagem é mais longa, mais completa, exige pesquisa, exige investigação, exige detalhamento. Vamos ver aqui, então, né, um exemplo de reportagem. Então, a professora anexou aqui uma foto, né, de uma reportagem, só para que a gente reveja, então, aquelas partes, né, que compõem este gênero textual. Então, olha aqui, ó, Passinho invade os cinemas. Trata-se do título da reportagem, que vem bem em destaque, frase curta, frase chamativa, que de repente vai atrair o leitor, né, para a leitura daquele texto. Na sequência, artistas da dança que bombou na internet contam suas histórias em documentário, que é o subtítulo desta reportagem. Lembrem que na reportagem o subtítulo ele é facultativo, ele é opcional. Nesta aqui temos o subtítulo. Temos também foto e legenda, né?
a foto com a legenda embaixo. Então, essa primeira foto diz assim: diretor Emílio Domingos reuniu 80 horas de gravação. Nesta segunda foto, filme mostra quem são os garotos por trás da dança que faz o maior sucesso nos bailes. Então, são coisas que você pode anexar à reportagem, né? Temos aqui a lead da reportagem. Então, essa lead corresponde ao primeiro parágrafo, né? Então, todo esse primeiro parágrafo aqui, perdão, é só esse pedacinho aqui, né? Poucas linhas. Este primeiro parágrafo da reportagem e, por fim, né? Todo o corpo do texto, né? O corpo do texto é onde será, então, detalhada ou detalhadas todas as informações a respeito deste assunto. Ok, pessoal? Vamos ler agora uma reportagem, né? Então, aqui eu coloquei, não desta forma, né? Como estava aqui, como print, senão eu não consigo ler. Então, agora, vamos à leitura desta reportagem, A Vez dos Taikonautas. Vamos lá! A China se firma como uma das grandes forças na corrida espacial e anuncia projetos para os próximos 50 anos. Então, olha só, o título é curto, o título chama atenção, né? Traz aí um questionamento, ou de repente até você pensa, o que será que é isso, né? O que são taikonautas? Então, pode acabar assim atraindo o leitor. E aqui nós temos o subtítulo, né? Que é opcional e nesta reportagem tem. Então vamos lá. Nem astronautas nem cosmonautas. Os futuros conquistadores do espaço chamam-se taikonautas. Está se falando da China e após a bem-sucedida missão Shenzhou 7, encerrada na semana passada, o país planeja agora estar cada vez mais presente no cosmos. Os próximos passos serão o lançamento de uma estação espacial e o envio de astronaves à Lua e a Marte. Tecnologia para essa empreitada os chineses têm, dinheiro também. E motivação política, isso então nem se fala. A missão Shenzhou 7, por exemplo, só aconteceu nesse momento para aproveitar a onda ufanista da Olimpíada. Mas o seu lançamento comemora os 59 anos da chegada do Partido Comunista ao poder. A China já enviara 3 missões tripuladas, mas essa é considerada especial. Foi a primeira vez que um taikonauta realizou uma caminhada no espaço. Os 3 taikonautas designa quem vai para o espaço, assim como nos Estados Unidos há os astronautas e na Rússia os cosmonautas. Passaram 10 anos se preparando para essa viagem, que durou 68 horas. O ápice da festa foi quando o coronel da aeronáutica, Zhai Zigang, vestiu seu uniforme, made in China, e ao preço de 4,3 milhões de dólares, abriu as portas da nave e deu início à sua caminhada cósmica. A missão era objetiva e apologética do governo, justamente para incutir nos chineses o orgulho das futuras missões e tirar deles o apoio incondicional, independentemente de quanto o país tenha de gastar. Zigang foi flutuando de ponta cabeça para apanhar um lubrificante que estava do lado de fora do veículo espacial e assim enfeitiçou os olhos dos bilhões de chineses que o assistiam ao vivo pela TV. Ele ergueu a bandeira vermelha de seu país e declarou: "Estou me sentindo bem. Cumprimento daqui o povo chinês e o povo do mundo inteiro." A missão chinesa surpreendeu o mundo, que estava esperando uma investida tripulada somente em 2018, e provou que o país entrou para valer na corrida espacial do futuro. Não faltam projetos. Um deles, anunciado na semana passada, dá conta de uma estação espacial produzida 100% na China. O objetivo é realizar experiências científicas de grande escala e criar uma sólida base para a utilização pacífica do espaço e exploração de seus recursos. Essa estação ajudará o país a avançar em projetos muito mais ambiciosos.
Em 2017, por exemplo, a sua agência espacial lançará missão com o robô para a Lua. Se tudo correr bem, em 2020, serão os próprios taikonautas que pisarão o solo lunar. E o passo seguinte já está previsto: Marte até 2040. Então, esta reportagem foi escrita por Tatiana de Mello e publicada na revista Isto É, em 8 de outubro de 2008. Muito bem, pessoal. Então, agora chegou a hora de você fazer os exercícios. Ao acessar a atividade de hoje, você vai encontrar uma reportagem e fará a leitura e também a interpretação da reportagem do exercício. Obrigada por sua atenção e nós nos vemos nas próximas aulas. Até mais!